Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 6 de março, pregão forte para baixo do índice Bovespa. Antes de mais nada, já te peço para se inscrever aqui no meu canal. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Meu canal é Dalto Vieira Investe no YouTube. É só você passar o cursor do seu mouse aqui em cima da imagem inscreva-se, que está aparecendo para você, e na sequência é só clicar na opção de se inscrever gratuitamente no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem para você, na parte inferior do vídeo tem como você clicar aí na opção de se inscrever no canal. E para receber as recomendações de compra e venda que são enviadas no decorrer de cada pregão, sempre que logicamente que se encaixa a entrada dentro da minha metodologia, e também as carteiras de ações, tem atualização na segunda-feira da carteira exponencial. É só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar sobre essa forte queda do Ibovespa de 4,16%. Além disso, eu vou falar sobre os futuros, mini índice, mini dólar. Depois PTR4, Vale 3, Elet 3, SBSP3, Itube 4, VVAR3, IRBR3, COG N3, BBSE3 e BIF3. Começando pelo Ibov, que dá uma pancada aqui para baixo, topos e fundos descendentes, pivô de baixa no gráfico diário, tendência mais do que de baixa no curto prazo, Ibov no gráfico semanal em cima de um patamar de suporte. Se a gente olhar, eu vou dar um zoom menos aqui, ó, semanal, como é que tá fechando a semana? A semana está fechando com 5,95% de queda, quase 6% de queda na semana. Lembrando que nem todos os ativos saíram ainda do leilão, então pode alterar um pouco essa variação que eu estou comentando, tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal. Mas o fato é que o Ibov está nessa região aqui de suporte. Só que eu dei um zoom aqui menos, a gente chega naquela região de suporte que já foi citada no análise especial do Ibovespa, lá do dia 1º, foi feita no dia 1º de março, no último domingo, que eu comento as estatísticas, né, o que seria o caminho mais provável para o Ibovespa, de poder, depois que já tinha caído da máxima para a mínima da semana passada, 16%, como ultrapassou a barreira dos 15%, o caminho mais provável, com base na estatística e, logicamente, não só na estatística, mas no próprio gráfico mensal, a probabilidade maior seria ter algo mais para baixo, caminhando para uma região de correção da tendência de longo prazo, ou seja, da tendência de longo prazo aqui desse último movimento, uma correção que pode atingir o quê? Uma retração, uma correção de 19% a 22%. Isso representa para o Ibovespa a região dos 97 mil pontos, que já bateu, tá? A mínima aqui 96.885, ou seja, o Ibov já chegou nos 19% de correção da máxima para essa mínima e que pode ainda ampliar para a faixa dos 22%, que seria lá perto dos 93 mil pontos, que é essa outra região aqui de suporte. Vou dar um zoom menos, vai ficar mais visível. Essa outra região aqui de suporte de vários fundos anteriores do gráfico semanal, uma região aqui por volta dos 93 mil pontos. Então, nessa faixa de pontos, seria o cenário, um local onde há uma chance maior de se ter alguma correção, algum repique de alta, que aí dá para monitorar, por exemplo, o gráfico diário, para a gente monitorar uma chance de se ter esse repique de alta. Qual o primeiro sinal para ter um repique de alta? Superação da máxima de um pregão anterior, vindo aqui para o gráfico diário, superação da máxima do pregão anterior. Tá claro que a partir desse momento o mais provável seria fazer isso aqui? Não. Não, mais provável, na minha opinião, na minha leitura, é o Ibov caminhar mais aqui para baixo. A gente fazendo até uma projeção de queda, usando os números do Fibonacci, em cima desse pivô de baixo que o Ibov montou, ó, fazendo a projeção alternada, teríamos ali uma projeção agora de 100% desse movimento aqui, ó, desse movimento aqui, daqui para cá, sendo projetado a partir desse ponto aqui, ó, essa queda, a gente teria uma projeção lá na faixa dos 93.300 pontos, que vai ser aquela região dos 22%. Quando eu estou falando 19% a 22%, não significa dizer que é isso aqui, que pronto, a partir desse momento o Ibov vai subir. Mas é uma referência para que a gente possa ver o que aconteceu em média lá para trás. Essa estatística está baseada nas últimas 18 correções do gráfico mensal do Ibovespa nos períodos de 2002 a 2008 e 2016 a 2019, comentadas dentro dessa análise especial que foi do dia 1º, publicada aqui no canal no dia 1º de março, no domingo passado.
Então temos uma região para ficar de olho em cima do Ibovespa. Então o caminho mais provável nesse momento para o Ibovespa é ter algo mais para baixo. É invadir mais essa região aí abaixo dos 97 mil, podendo chegar naquela faixa dos 93 mil pontos. Né? Sendo mais pessimista seria essa região. E aí o cenário que realmente prejudicaria um pouco mais a questão da tendência de prazo médio do Ibovespa é o Ibov abaixo dos 89 mil pontos, abaixo dessa região aqui de 89.408, que anularia a tendência de alta no gráfico mensal. Seguindo aqui agora para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado, seja em termos de leitura do mercado, deixe seu like, seu joinha, compartilhe com seus amigos. Agradeço de imediato por prestigiar aqui diariamente o meu trabalho. Mini índice, pancada para baixo, depois gerou um candle muito forte para cima, que não foi muito longe. Nem conseguiu superar a máxima dele, foi perdendo força até perder essa mínima. O caminho mais provável ainda para o mini índice é esse aqui para baixo. Caso abra subindo na segunda-feira, superando a máxima desta hora de pregão aqui, superando os 98.690, daria para monitorar a compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, preferencialmente de fundo ascendente. Então, gráfico de 10 minutos, se superar aqui essa máxima, superou essa máxima. Que máxima é essa aqui? O que ela representa, essa máxima? Jogando para cá, você vai ver que tem essa região de topo, essa região de topo, essa aqui. Dá uma patinada nessa faixa de pontos, depois fica usando essa aqui como resistência aqui nesse patamar. Aqui de novo como resistência e aqui de novo como resistência. Ou seja, ultrapassou esse patamar, passou a proporcionar fundo ascendente acima dessa região, que seria a região dos por volta ali de 98.545. Foco maior em buscar a operação na ponta compradora. E qual o melhor cenário ainda para compra? Se voltar para cima desses dois topos ali, gerar fundo ascendente já acima desse patamar aqui, que seria de 99.430. Por outro lado, abriu caindo, perdendo não só essa região que eu acabei de traçar, mas essa aqui também, ó. Primeiramente, abrir caindo e perder essa mínima aqui do dia de hoje, que foi de 97.165 pontos. Isso, 97.165. Perdeu essa região aqui, ó, voltou a subir, gerando topo abaixo da média móvel de 13 períodos, ou seja, abaixo da região ali de 97.850, mas o foco maior seria trabalhar na ponta vendedora de topo descendente do gráfico de 10 ou de 5 minutos. Dólar, pregão de hoje alta novamente de 0,39%. Nesta alta, o dólar não perdeu ainda as mínimas ascendentes. Segunda-feira, perdendo essa mínima ascendente, aumenta a probabilidade de se ter algum movimento de correção, movimento aí de baixo ou mesmo movimento lateral do preço. Então, olhando para o intraday, só para mencionar que na semana, dólar alta de 3%, dólar lá em 4.635. Então temos aqui no G60 um pregão mais travado, ou seja, abriu forte para cima, parou na resistência, girou sinalização para baixo, mas não perdeu. Ou seja, tivemos dois candles muito bons no dia de hoje, no G60, só que não fez nova máxima. Outro candle muito forte para baixo, não fez nova mínima. Então, o mercado ficou travado hoje no dólar. Dentro desse cenário mais travado aqui, qual o cenário mais interessante para venda? Abre caindo e passa a gerar topo descendente abaixo de, no mínimo, 4.621,5 no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Eu estou falando de um cenário mais interessante para entrada, com expectativa maior de queda e, consequentemente, uma chance maior de ter uma boa relação risco-retorno na operação de venda. Usando aí topo descendente preferencialmente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, podendo até usar também pivô de baixa. Abriu subindo. Para cima, dá para se buscar entrada mesmo antes desse patamar aqui? Dá. O cenário mais interessante é buscar entrada através de fundo ascendente acima da região de 4.662 a 4.666,5. Quando eu falo isso, eu estou dizendo para essa faixa de pontos ser utilizada como patamar de suporte ou gerar sinalização de alta acima desse patamar fundo ascendente ou pivô de alta. Mas dá para buscar entrada antes? Dá, porque o movimento ainda é de alta no gráfico diário e em relação à tendência que ficou indefinida no gráfico de 60 minutos, mas ainda o viés é mais de alta. Se olha para o gráfico de 10 minutos, quando eu falo que dá, seria isso aqui, ó, abre subindo, supera essa região aqui ó, de fundo para trás, e aí esse fundo aqui virou um patamar aqui, inclusive aqui mais para cima, um patamar mais testado, aqui virou resistência, essas mínimas aqui também virou um patamar
de suporte aqui, estava suporte que passou a funcionar como resistência, ou seja, abre, vem aqui para cima e a partir daqui gera no mínimo, após vir forte para cima, abrir para cima, o cenário seria mais para compra, pelo menos de fundo ascendente acima dos 4.644. Melhor ainda se for acima de 4.649,5. Então, esse seria o cenário para se buscar a operação de fundo ascendente. Pivô de alta não entraria muito, por quê? Porque senão a entrada tende a ficar mais próxima dessa região de resistência, que é algo para ser avaliado no próximo pregão. Região de resistência muito forte na faixa lá dos 4.669. Seguindo aqui para as ações, a PTR4 pregão de hoje é uma pancada para baixo de 9,73%. Pivôzaço de baixo, outro gap gigantesco de baixo. Comparar, esse aqui foi mais forte, esse aqui foi outro importante. Então tem um pivô muito forte. Olhando para o gráfico mensal da Petro, perdendo ali a tendência de alta. Então já é um sinal um pouco mais negativo para a PTR4. Suporte abaixo do nível que se encontra na Petro, 22,06 e depois 21,57. Esses números, não necessariamente o valor exato, mas essa faixa de preço que eu acabei de citar é uma faixa de preço que, se a Petro escorregar mais aqui para baixo na próxima semana, afastada da média móvel de 13 períodos, entraria comprando a Petro se superar essa máxima aqui? Eu não faria isso, porque o candle é muito grande e aí já vai ter resistência pela frente de fundo anterior e de gap de baixo. Fundo anterior aqui na faixa dos 24,62, seguido de um gap de baixo onde vai ter resistência em 24,71 e principalmente em 25,29. Aqui é o mais relevante para a ação em termos de resistência. Então, quanto mais afastado tiver de alguma resistência, melhor para se fazer compra contra a tendência. E quanto mais dentro tiver da região de suporte, que eu mencionei ali agora no gráfico mensal, mais interessante para executar essa compra contra a tendência atual do gráfico diário, ou seja, tendência de baixa, e também do gráfico semanal, tendência de baixa. Bem forte essa semana para baixo na Petro, com queda aí de basicamente 9,91%. É importante ressaltar que a Petro chegou a estar em alta na semana de 9%. Que volatilidade, né? Está em alta de praticamente 9% e fechar a semana que chegou a bater numa queda de quase 11%, fechar a semana com queda aí de 9,91%, perdendo zona de suporte. Então está esticado para baixo no gráfico diário, também no gráfico semanal, mas ainda sem nenhum sinal de alta e não me levaria a compra ainda sem gerar um candle menor do que esse aqui, ou seja, menor do que a volatilidade média para fazer uma entrada. Sobre isso aqui eu vou falar mais à frente da IRBR3 sobre essa questão. Então temos esse cenário aí para Petro, ruim para quem está comprado ainda em cima do papel, pensando logicamente no médio prazo, curto prazo, e no curto prazo a operação que pode encaixar aqui para o papel é compra contra a tendência no decorrer da próxima semana. Vale 3 no dia de hoje bateu no objetivo da operação que a gente tinha aberto no pregão de ontem. Chegou aqui no objetivo que era muito dentro da zona de suporte aqui do gráfico diário. Região essa de R$ 44,31 a R$ 43,20. Essa operação da Vale 3 então foi encerrada com ganho de 6,72%. Isso representou um crescimento do capital total de 0,67%. Qual o cenário da ação? Continua em tendência de baixa. Por enquanto, o caminho mais provável seria então ter algo mais para baixo. Ou seja, se dependendo ela gerar alguma oportunidade até pelo gráfico 60 minutos de topo descendente, no decorrer da segunda-feira, me animaria em fazer a entrada até na venda pelo gráfico de 60 minutos na Vale 3. Na semana ela ainda conseguiu fechar positiva, 0,68%. Vale ressaltar que a ação estava, no decorrer dessa semana, em alta em torno aqui de 11%. Então perdeu bastante força e fechou ainda em alta de 0,68%. Tendência basicamente uma tendência mais de baixa na Vale 3 no gráfico semanal. E o que me chama mais atenção é que ela foi lá em cima, voltou aqui para baixo e permaneceu fechando abaixo dessa região de suporte aqui, que é na casa dos R$ 45,02, R$ 45. O que isso significa? Que os vendedores continuam fortes em cima do papel e o caminho mais provável seria ir para os próximos suportes, seja a região dos R$ 43,20, seja a região dos R$ 42,33 a R$ 41,51. Então, os próximos suportes da ação. Escorregou mais forte para cá no gráfico diário, nessa região de suporte aqui, é outro papel que dá para avaliar a possibilidade de compra contra a tendência. ELET 3, operação que chegou a bater no primeiro objetivo dela, só que antes de bater no objetivo, eu reposicionei o objetivo dela para 31,77 e ela hoje bateu já no segundo objetivo que foi projetado para a ação. Então essa operação foi encerrada, uma operação de venda executada no pregão de ontem, foi encerrada no pregão de hoje.
apresentando aqui um ganho de 9,05% na operação. Isso representou no capital total um crescimento de 0,81%. Depois de Elet 3, então duas operações de venda que foram encerradas, Vale 3 e Elet 3. Temos aqui a operação em aberto ainda de venda na SBSP3, mas que já foi alterada inclusive a questão do stop da operação. Ou seja, o stop de quê? O stop agora virou proteção. Já gerou uma relação risco-retorno superior a 1:1 e o stop agora está um pouco abaixo do nosso preço de entrada. Então, passando aqui a alteração do stop nessa ação, que não foi lançada ainda aqui, né? Arthur, foi lançada ainda aqui? Não lançou ainda aqui o reposicionamento de stop da Elet Trends, da Sabesp, né? Mas o stop foi reposicionado. Deixa eu pegar aqui até o registro do reposicionamento de stop em R$ 59,51. R$ 59,51, a entrada, lembrando, R$ 59,67. Tá? Então, vou lançar aqui que o stop foi reposicionado em R$ 59,51. E o nosso objetivo, o objetivo da operação, buscando aqui na faixa dos R$ 55,41. Então, esse é o objetivo aí para esse papel, tá? Da Elet 3. Lembrando também que da Elet 3 não, da Sabesp, tá? Então, o objetivo está em R$ 55,41 nesta ação. Seguimos vendidos na Sabesp e encerradas duas vendas aqui anteriores. Qual o resultado nesse momento do mês? Aqui nós temos 1,49%, tá? de valorização nesse mês. Um mês aí que realmente o Ibov está sofrendo, não só Ibov, né? Vários ativos sofrendo, Ibov está caindo no mês aqui 5,93%. Seguindo aqui para as próximas ações, Itaú Unibanco. Tendência segue sendo de baixo, topos e fundos descendentes. Gráfico semanal, qual a tendência? Também tendência de baixo, ou seja, médio, curto e médio prazo estão alinhados para baixo. Região importantíssima de resistência para Itaú está aqui, ó. Importantíssima, de resistência no sentido de demonstrar força por parte dos compradores, teria que retornar para cima da região que vai de 31,90 a 32,12. Enquanto isso não acontecer, segue mais alinhada para baixo, nesse momento trabalhando em cima no patamar de suporte. Então temos aqui esse patamar de suporte, dá um zoom menos, o próximo nível de suporte ali intermediário seria por volta dos 28,40 e o outro mais abaixo 27,63. Nessa faixa de preço, se houver uma queda um pouco maior aqui da YouTube, gerar alguma sinalização para cima, seria um ativo também para avaliar uma operação de compra e contra a tendência no gráfico diário no decorrer da próxima semana, o que pode encaixar algo em termos de compra na próxima semana, seria mais alguma operação contra a tendência, pode estar um pouco mais esticada para baixo e avaliando ali como aconteceu o movimento, que é esse movimento atual que ela está fazendo. Ou seja, eu não vejo ainda algo tão forte como eu já vi em outros papéis que eu vou até comentar aqui nesta análise. Mas é um ativo que está alinhado para baixo, prejudicando aí para quem está, por exemplo, comprado ainda nessa ação. Via Varejo, olha que pancada para baixo em Via Varejo, VVR3, queda de 17,19% nesse pregão. Teve, logicamente, mais baixa essa queda, mas o que me chama a atenção nessa queda é o seguinte, ela tinha uma congestão, aqui está a congestão no formato de um retângulo, que ela veio para cima, voltou forte para baixo, até comentei aqui nesse dia eu fiz análise de fechamento de papel falando que isso aqui foi um sinal ruim, porque voltar para dentro da congestão depois dessa subida mais forte para cima e voltar em apenas um pregão, maior probabilidade de se ter algo para baixo. Aí ela foi lá batendo suporte, se recuperou, mas gerou sinal de saída na perda da mínima desse candle aqui, para quem estava comprado e resolveu comprar suporte aqui da congestão. A ação abre com forte gap de baixa, o que me chama a atenção é a saída do suporte com gap de baixa, um gap de fuga. Isso aumenta a probabilidade de ter uma correção maior no preço ou no tempo de uma tendência de prazo maior, que é aqui o gráfico mensal. Ó. A tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e ela está no processo de correção. A tendência continua sendo de alta. Retorno do preço próximo da média, que está na faixa 9,43, ou nessa região aqui anterior de topo, seria o cenário mais apropriado, não que estou torcendo para isso, mas um cenário que pode trazer oportunidade de compra de fundo ascendente no gráfico mensal. Mas, logicamente, que dá para olhar também pelo gráfico semanal como é que vai se comportar a queda desse ativo na expectativa de pegar algum sinal de fundo nesse papel, mas que nesse momento está descartada essa chance de fundo no ativo de cara. Né? Para compras,
contra tendência não ficou tão legal não. Eu estou mais interessado em, gerou alguma tentativa de subida aqui, topo descendente, meu foco seria trabalhar na venda enquanto tiver abaixo dessa região aqui, daqui para cá, dessa região do gap, principalmente respeitando essa resistência aqui importante. Quanto mais distante ela tiver dessa resistência, seria um pouco mais interessante para falar em compra contra tendência. Dá para ficar mais distante, mais espaço em termos de relação risco-retorno para fazer alguma compra com a expectativa que possa entrar na região ali de 13,43 a 13,96. IRBR3, quando eu falei lá atrás que eu entro na PTR4 aqui, nesse candle, se superar essa máxima, não. Porque aguardaria algum candle um pouco menor do que a média, um pouco, olha o tamanho desses candle aqui, olha o tamanho desse candle aqui e olha esse aqui como é menor do que a média. Vamos pegar aqui a média, como é que está a média? Qual a média? R$ 3,92, a média dos últimos 10 pregões em IRBR3. Qual a média agora desse? Na média não. Qual foi a volatilidade de hoje? R$ 2,41. Opa, mais baixo que a média. Então, superação da máxima desse candle seria uma alternativa de fazer uma compra contra a tendência com afastamento do preço para a média superior a quase em 3 vezes a volatilidade média, ou seja, esse afastamento daqui para cá. Então, aqui seria uma das alternativas de arriscar uma operação de compra pelo gráfico diário contra a tendência em cima de RBR3, que lembrando está em cima de toda aquela região de suporte lá do 61,8%, quando você coloca em cima do movimento de alta do gráfico anual. Ou gráfico anual ou do gráfico quadrimestral. Então, aqui seria, para arriscar uma entrada em RBR3, aqui seria um dos pontos que poderia trazer essa compra. Lembrando qual o tamanho do stop nessa operação. Vai ser aqui na casa de uns 14%. Que a volatilidade média nesse momento dela é de 24%. Então o stop, ou seja, como a volatilidade desse candle foi mais baixa do que a média, então o stop seria na faixa de uns 14%, sendo que ela está em 24% de volatilidade. O que é que a gente faz com essa informação? Quando a volatilidade é alta, a gente reduz a quantidade de capital que a gente coloca na operação, sabendo que se der errado, você vai perder 14% do capital que você vai colocar nela. Então você coloca menos para afetar menos o capital total no final das contas, olhando aquela questão da perda máxima por operação sobre o capital total. Depois disso, vamos falar de COGN3. COGN3, tem gente aqui do meu lado que gosta bastante de COGN3. Ativo dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, só que ele gosta de COGN3 devido a outros motivos, né? Não questão de análise técnica. Então, a COGN3 está dentro de uma tendência de baixa muito forte, topos e fundos descendentes. O que eu estou colocando ela na análise de hoje é porque ela está num patamar muito importante, olhando para o gráfico mensal. Olha que bagunça está a COGN3 no gráfico mensal. Então, um ativo que está bem lateral aqui no gráfico mensal, só que está testando agora toda essa região de suporte. O que pode acontecer nessa região de suporte? O que aconteceu das outras vezes, que é bater nessa região, respeitar essa região e voltar a subir, ou seja, ficar nessa bagunça que ela está aqui. O cenário mais interessante de prazo maior nesse papel, em termos de compra de prazo maior, seria ver semanal, por exemplo, o gráfico semanal gerar fundo ascendente acima da região, da região dos R$ 11,30. Seria o cenário mais positivo. Só que é importante também a gente ficar atento nesse ativo que se perder essa região de suporte aqui e passar a gerar topo descendente no gráfico diário ou até mesmo gráfico semanal, mas principalmente o gráfico diário já gerar topo descendente abaixo dos R$ 9,00 que ela fechou aqui, isso aumentará a probabilidade de uma queda um pouco maior para a COGN3. E falando em queda um pouco maior, a gente vai falar nesses dois fundos aqui. Esse aqui, que é uma região ali na faixa dos R$ 7,69, e outro fundo seria lá por volta dos R$ 7,695. Então o gráfico diário que nós temos tendência de baixa, mas esticado para baixo. Ó. Mais do que 2 vezes a volatilidade média. Quanto mais esticar para baixo e o candle for menor, assim que eu falei da IRBR3, mais interessante seria para executar algum tipo de entrada ainda nessa região de suporte que ela tem aqui ainda para baixo, que ficaria quanto mais dentro dessa faixa de preço que eu vou citar aqui agora, melhor para se fazer essa compra contra a tendência em COGN3. 8,77 a 8,39. Quanto mais dentro dessa faixa, então ela invadiu, ou seja, bater nos 8,67 para baixo e gerar algum sinal de alta, lá, perda de força na queda, gerar algum sinal de alta no gráfico diário, mais interessante vai ser para entrar comprando contra a tendência numa região de suporte do gráfico mensal. E avaliando justamente a forma como ela está chegando aqui, um movimento mais esticado para baixo, por esse motivo teria que ter mais alguns candles para fazer essa entrada e a redução da volatilidade para fazer a compra na superação da máxima de um candle anterior. BBSE3.
Ativo que teve uma recuperação no pregão de hoje fechou leve alta, 0,13%. Só que é ativo que, como ficou um candle grande, que eu já comentei aqui sobre a questão do candle grande, não dá para executar essa compra, pelo menos para mim, não dá para executar essa compra contra a tendência de baixa. O que me chama a atenção é o patamar que ela se encontra. Ela foi lá buscar a média móvel de 3 períodos no gráfico mensal. Então, podemos ver muitos ativos indo fazer esse tipo de correção, dar uma patinada aqui, ou dar uma patinada, ou já começar a se recuperar e gerar um fundo ascendente no gráfico mensal e mantendo a sua tendência de alta de longo prazo, sendo, ou seja, essa correção que está acontecendo no mercado de maneira geral, sendo um cenário interessante para se buscar compras de prazo maior, principalmente se gerar algum sinal de recuperação. Aqui, por exemplo, um gráfico semanal, ou seja, patina aqui, gera a superação da máxima no candle anterior, seria uma das alternativas de entrada pelo gráfico semanal em cima de BBSE3. Então chama atenção, pensando no prazo maior esse ativo, mas no gráfico diário, apesar da recuperação, e colocar o stop aqui embaixo, para mim, nada feito pelo tamanho do risco da operação, por ser contra a tendência de curto prazo. E falando nesse assunto de onde está chegando, BIF3. BIF3 está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, ou seja, não está gerando compra para mim pelo gráfico diário, mas é um ativo que vai chamar a minha atenção para avaliar, ficar olhando de perto ali nas próximas semanas, que é aqui o gráfico mensal. Olha onde está batendo. Então está batendo em cima da média, dentro de um movimento grande de subida, ou seja, subiu aqui 3 meses muito forte, a gente já tem 4 meses caindo. Significa dizer então que ela vai parar de cair aqui e começar a subir? Não. É só que ela está num ponto importante e a partir daqui eu monitorar de perto se ela vai dando algum indício no rastro aqui no preço dela, que os vendedores começaram a perder força e abrindo espaço para se ter uma recuperação no papel. O primeiro indício para isso seria ter o quê? Semanal, alguma sinalização de subida, um fundo nessa região que ela se encontra atualmente. Ou seja, ela pode vir até um pouco mais para baixo, mas gerar algum sinal de alta no semanal seria o primeiro indício. Segundo indício aqui é a gente ver, por exemplo, o gráfico diário esticando mais para baixo, primeira tentativa de arriscar uma compra nesse papel, superação da máxima do candle anterior, mas teria que ter mais candles um pouco para baixo para fazer isso, esse tipo de entrada. E a outra alternativa é aguardar aqui um fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico diário para fazer entrada na BIF3 por conta da região que ela se encontra ali, que eu acabei de mencionar. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.